Cante comigo. A minha vida é do Mestre, meu coração. O meu caminho Amados irmãos, eu sou o irmão Fernando. Fica atento a esta pregação. Ficarás a saber o porquê os anjos de Deus pecaram e se tornaram príncipes dos demônios. Por isso, amados irmãos, você que está me ver aí em casa, queria pedir um minuto de pregação, queria pedir um minuto de oração. Por isto, queria pedir ao irmão que está em casa, feche os teus olhos, vamos fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que venha nos revelar nesta manhã, nesta pregação. O irmão ficará a saber grandes coisas de Deus. Feche os teus olhos, você que está me vendo em casa. Poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Santo Deus. Estamos a pedir ao Espírito Santo que venha nesse local, venha operar milagres, venha, Santo Deus, falar, venha revelar, Santo Deus, a tua palavra. Por isso, Pai Santo, estou a pedir um entendimento. Oh, Santo Deus, estamos a quebrar todo o império maligno de Satanás. Por isso, Pai, que esta palavra seja uma palavra viva, seja uma palavra que os teus filhos irão entender, Santo Deus, através do Espírito Santo. Aleluia. Por isso, Pai Santo, obrigado. Revela a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por isso, irmão, se o irmão ficar atento a esta pregação, ficarás a saber o porquê que os anjos de Deus pecaram e ficaram a ser chamados demônios, príncipes, Satanás. Por isso, amados irmãos, queria pedir ao irmão que está em casa a me ver nesta hora. Se você acredita que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida, diga amém. Aleluia. Oh, Deus amado. Por isso, irmão, fica atento a esta pregação e irás aprender coisas novas da palavra de Deus. Queria convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até 15. Queria convidar os irmãos, com a paz do Senhor, a abrir a vossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 até 15. Assim diz a palavra da salvação. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe assim, diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, a tua cobertura, a sardônia, a topázia, o diamante, a turquesa, o ônix, o ajaxe, a safira, o carbônio, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado. Amados irmãos, note este capítulo, note este versículo, amados irmãos, presta bem atenção. Aqui a Bíblia está a dizer, no versículo 13 de Ezequiel 28, 13, estavas no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era tua. Aqui, este que estava no jardim do Éden, os irmãos vão ficar a saber que homem é este, que anjo é este, que esteve no jardim do Éden e que toda a pedra preciosa era dele. Vou continuar. No versículo 14, diz assim a palavra da salvação: tu eres querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Amados irmãos, note bem, aqui no versículo 14, a Bíblia diz que tu eras um querubim ungido para proteger. Este é um anjo que Deus meteu no jardim do Éden para proteger o jardim, porque este é o anjo que Deus meteu como guarda do Éden. Aqui no versículo 13, a Bíblia está a dizer: estavas no Éden, jardim de Deus. Então este é o anjo que Deus ungiu e meteu no jardim do Éden para poder proteger
proteger o jardim do Éden. Porque este anjo é que é o guarda do Éden. Conforme nos confirma a Bíblia, no versículo 14. Tu eras corbinho ungido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Irmão, a Bíblia, o dicionário diz que estabeleci significa criar. Então, este anjo foi criado no Monte Santo de Deus. Vou continuar a explicar aos irmãos. E a Bíblia ainda vai mais longe. A Bíblia diz que perfeito era, no versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Por isso, este anjo era um anjo perfeito. Os anjos são filhos de Deus. Os anjos são perfeitos. E este anjo estava no jardim do Éden, era perfeito. Por isto, foi perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade nele. Vamos saber que anjo é esse, porque aqui a Bíblia explica-nos, e com a revelação do Senhor, eu queria revelar aos irmãos coisas grandes, porque a Bíblia diz que buscai a mim, vos mostrarei coisas grandes que você não sabeis. Por isso, irmão, esta é a mensagem de Deus, o Espírito Santo me deu nesta manhã para dizer aos irmãos. Por isto, a Bíblia diz que perfeito era nos seus caminhos. Vamos saber que anjo é esse de Deus que esteve no jardim do Éden. Por isso, convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vamos ficar a saber, porque Deus chegou a ter uma conversa com Adão, e esta conversa, pelo que explica a Bíblia, este anjo não ficou satisfeito com essa conversa. Por isso vamos ver as reações que ocorreram. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 28. Assim diz a palavra da salvação. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-os, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, este anjo, que é o protetor do jardim do Éden, o guarda do Éden, ao ouvir esta mensagem de Deus, ao ouvir Deus a falar esta palavra a Adão, então, este anjo não sentiu bem. Esse anjo decidiu se vingar. Então, vamos ver através da Bíblia, que é a palavra do Senhor, só ela pode nos revelar. Vamos ficar a saber o que esse anjo fez, que medida que esse anjo tomou. Por isso, convido os irmãos que estão a me ver neste momento, para que possam abrir a vossa Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até 5. Assim diz a palavra da salvação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comeremos dele. Nele tocaremos, para que não morramos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amados irmãos, aqui esse anjo, em vez de se apresentar a Eva como anjo, ele decidiu encarnar-se na cobra. Porque Deus, quando fez Adão, primeiro fez os animais. E os animais já existiam. As serpentes, as cobras já existiam. Por isso, esta serpente, este anjo que encarnou na cobra, entrou na cobra para poder enganar a Eva. E aqui a Bíblia diz: a queda do homem. Foi nesse dia que esse anjo de Deus pecou. E foi dado o nome de Diabo Satanás. Diabo Satanás significa opositor. E a partir desta data, porque muitos dizem que o Satanás pecou a partir do céu. Alguns dizem que Satanás pecou fora do jardim do Éden. Mas a Bíblia, irmão, confie a Bíblia como o único livro de salvação, o único manual de salvação. Muitos confiam em internet. Irmão, confia somente na Bíblia. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para ensinar, para educar e corrigir em justiça. Por isso, irmão, queria convidar os irmãos a tomar atenção a esta pregação. Irmão, Satanás pecou no jardim do Éden, conforme a Bíblia nos explicou em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até 15. Estavas no Éden, jardim de Deus. Por isso, Satanás esteve no jardim do Éden como um anjo de Deus, como um anjo perfeito, até que se achou iniquidade nele, porque ele queria ser como Deus, ele queria reinar. Por isso, ao enganar a Eva, passou Satanás a ser chamado opositor de Deus, porque
ao enganar a Eva, Adão também pecou, porque Adão também comeu a fruta. Por isso, amados irmãos, queria provar aos irmãos mais uma vez que Satanás, quando pecou, muitos dizem que Satanás pecou juntamente com seus anjos. Mas a Bíblia diz que Satanás, quando pecou, estava sozinho. Aqui só estava a Eva e o anjo. Por isso, irmão, a Bíblia está clara. Vamos ver na Bíblia, no versículo de Judas, capítulo de Judas, número 6. Judas, capítulo 6. Vamos ver o que aconteceu depois de muitos anos depois deste anjo de Deus chamado Satanás pecar. A Bíblia revela que houve muitos anjos também que abandonaram as suas habitações e vieram à terra. Mas vamos continuar na Bíblia. Convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Judas, capítulo 6. Assim diz a palavra da salvação. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eterna até o dia do juízo daquele grande dia. Irmão, séculos depois que esse anjo de Deus, que hoje chama Satanás, depois dele pecar, séculos depois, muitos anjos de Deus abandonaram as suas habitações e vieram à terra. E vamos ficar a saber o que esses anjos vieram fazer na terra. Porque o anjo só pode vir na terra quando ele dada uma missão. E esses anjos vieram sem autorização de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, que é o capítulo-chave. Irmão, convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até 6. Fica bem atento a esta pregação. Gênesis, capítulo 6. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até 6. Assim diz a palavra da salvação. Mas o título desta página, a corrupção geral do gênero humano. Eu vou continuar. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhos. Vou repetir. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vou continuar. Irmão, aqui a Bíblia está dizendo, quando os filhos de Deus, no versículo 2, viram as filhas dos homens, há duas coisas, filhos dos homens e filhos de Deus. Então, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas, então escolheram para si mulheres, de todas as que escolheram, irmão. Esses filhos de Deus, irmão, são os anjos de Deus. Presta bem atenção, irmão, vai ficar sabendo toda a verdade da Bíblia. Irmão, esses filhos de Deus, que a Bíblia aqui está relatada, filhos de Deus, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. O irmão vai ver que Deus achou isto uma indignação, uma tristeza de Deus. Vamos continuar a pregação. No versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a indignação, a imaginação, os pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre toda a face da terra e pesou-lhe em seu coração. Irmão, note aqui, porque muitos dizem que esses filhos de Deus são filhos de Deus normais, são filhos dos homens. Mas há aqui uma diferença. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram formosas e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Irmão, aqui a Bíblia vai mais longe, no versículo 4. E quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, os filhos de Deus fizeram sexo com as filhas dos homens, eles nasceram filhos. Por isso, irmão, Deus
Esta é a corrupção do gênero humano. Deus, por causa disso, arrependeu-se de ter feito o homem. Por isso, irmão, esses são os anjos de Deus que abandonaram as suas habitações, como a Bíblia nos diz em Judas capítulo 6. Esses são os anjos que abandonaram as suas habitações e vieram à terra e entraram as filhas dos homens, fizeram sexo com as filhas dos homens e deles lhes nasceram filhos. E esses eram os valentes da antiguidade. Irmão, vou dar um exemplo. Queria convidar o irmão a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. O irmão vai ficar sabendo, através desses exemplos, que estes filhos de Deus são os anjos. Queria convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Convido os irmãos, Jó, capítulo 1, versículo 6. O irmão vai ficar sabendo que estes filhos dos homens, os filhos de Deus, eram filhos de Deus no céu. Por isso convido os irmãos a abrir a vossa Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 6. Assim diz a palavra da salvação. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Irmão, note, Deus perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás disse que vim da terra, rodear por ela. Então Satanás já não estava na terra, vem de um lado para o outro. Irmão, este encontro é um encontro que Deus teve com seus filhos no céu, os anjos. Fica atento a esta pregação, irmão. Aqui a Bíblia nos confirma que aqueles filhos de Deus são esses mesmos que estão aqui. A Bíblia está a dizer: os filhos de Deus tiveram um encontro com Deus no céu. Por isso, aqueles são anjos de Deus. E eles vieram à terra, fizeram sexo com os filhos dos homens, e Deus ficou indignado. Por isso, irmão, presta bem atenção a esta pregação. Por isso, esses anjos de Deus que pecaram, muitos dizem que esses anjos já não voltaram. Mas esses anjos, a Bíblia vai confirmar que esses anjos, depois de pecarem, Deus disse a Noé para Noé fazer a arca. E esta arca, quando foi feita, esses anjos não morreram no dilúvio. Esses anjos, quando veio o dilúvio, eles tornaram, porque na altura que esses anjos entraram na filha dos homens, eles tornaram em corpos carnais, porque os anjos têm poder. E quando Deus enviou o dilúvio, esses anjos tornaram a tirar os corpos carnais e tomaram os corpos celestiais e voltaram ao céu. O irmão vai conhecer, através desta pregação, que esses anjos voltaram ao céu. A Bíblia vai nos confirmar, mas eu preciso que o irmão abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, em 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, assim diz a palavra da salvação. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Irmão, aqui a Bíblia está a nos dizer que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Deus os entregou à escuridão. E são anjos que pecaram naquele tempo de Noé. A Bíblia vai nos confirmar isto. Deus lhes meteu em prisão. Por isso, irmão, note que os anjos foram postos em prisão para serem bloqueado o acesso de vida na terra. Por isso, vamos continuar. Irmão, abra sua Bíblia, mesmo no livro de 1 Pedro agora. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 3, versículo 18 até 20. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 até 20. Vamos ficar sabendo os anjos de Deus que pecaram no tempo de Noé. Assista a palavra da salvação. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanidade de Deus esperava
nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, que se salvaram pelas águas. Estes anjos, que Jesus, quando regressou no céu, pôs em prisões. São esses anjos que no tempo de Noé, a Bíblia aqui está a dizer, no versículo 20, a Bíblia diz que os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanidade de Deus, nos tempos de Noé, preparava-se a arca. Então, são esses anjos que Jesus, quando voltou no céu, meteu em prisão. Jesus meteu em prisão esses anjos para desbloquear o acesso. Aqui a Bíblia já está a me revelar que esses anjos que pecaram, que são os filhos de Deus, que fizeram sexo com as filhas dos homens, eles voltaram no céu. Eles foram bloquear o acesso de não voltarem à terra. Mesmo Satanás, depois de pecar, teve o acesso livre de ir e voltar à terra. Mas até que Jesus subiu para a glória do Pai e foi feita a justiça. Acompanhe a pregação, irmão. Vai ver no capítulo de Apocalipse, capítulo 12, irmão, vai ficar sabendo que os anjos de Deus que pecaram contra os filhos dos homens voltaram ao céu. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até 9. Assim diz a palavra da salvação. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Irmão, presta bem atenção. Aqui a Bíblia diz que o dragão e os seus anjos lutavam contra Miguel e os seus anjos. Então, se Satanás pecou sozinho no jardim do Éden, onde é que estavam os anjos que ele está a batalhar com eles? Aqui a Bíblia já está clara a lhe mostrar que Satanás, quando pecou, voltou no céu. Aqueles anjos rebeldes, que no tempo de Noé pecaram, voltaram ao céu. E aí, quando Jesus Cristo voltou para a glória do Pai, foram arrebatados para o chão. Aqui a Bíblia diz, vou continuar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amados irmãos, aqui a Bíblia está nos dizer que os anjos de Deus, esses que pecaram, esses que entraram na filha dos homens, esses que fizeram sexo com a filha dos homens, que Deus ficou indignado, ao voltarem no céu, foram excluídos. E eles foram lançados por Satanás na terra. Por isso vamos saber o que foram feito deles depois de pecarem. Por isso convido os irmãos, através de Mateus, Evangelho de São Mateus, vamos ficar sabendo, depois desses anjos serem arrebatados para o chão, o que aconteceu deles. Mateus capítulo 9, convido os irmãos, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, capítulo 9, versículo 34. Assim diz a palavra da salvação. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Os fariseus diziam que Jesus Cristo expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então Satanás passou a ser o príncipe dos demônios e os espíritos, os anjos rebeldes, passaram a ser demônios. Por isso, irmão, esses demônios enganaram a muitas pessoas. E esses demônios continuam a estremecer a terra. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, irmão, somos mais justos que vencedores. Diga amém. Aleluia. Por isso, irmão, Satanás, aliás, há pouco tempo aqui na terra, irmão, devemos, irmão, estar em Cristo Jesus. Devemos, irmão, pegar toda os projetis ardentes de Satanás, porque no tempo de apóstolo Paulo, se vão ver em Atos dos Apóstolos 19, os primeiros cristãos na terra de Efésios, na sua maioria, eles praticavam magia. Magia é a arte dos demônios. Eles praticavam magia. E chegou a uma certa altura, eles decidiram se converter em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo disse assim, olha, temos que mudar a maneira de orar. Temos que usar o nome de Deus em primeiro lugar.
Por isso, irmão, note bem, apóstolo Paulo disse a esses cristãos, os primeiros cristãos na terra de Efésios que usavam magia, porque os demônios castigavam esses homens. Mas apóstolo Paulo lhes ensinou a palavra de Deus, lhes deu coragem. Apóstolo Paulo disse uma palavra que está em Efésios 6,12. A Bíblia diz que esta é a palavra que o apóstolo Paulo falou a esses primeiros cristãos na terra de Efésios. Tomai sobretudo o grande escudo da fé, com que podereis apagar os projetis ardentes de Satanás. Irmão, por isso, irmão, também estou a convidar o irmão que está a viver neste momento. Irmão, tome os projetis ardentes, tome o grande escudo da fé, com que poderemos apagar os projetis ardentes de Satanás. Porque Satanás, irmão, criou. O Satanás tem os homens, os seus discípulos na terra. Por exemplo, os curandeiros, os pais de santo, são representantes do Satanás na terra. Se o irmão ver em Atos dos Apóstolos, o irmão vai ficar a saber que havia uma mulher, Atos dos Apóstolos, no versículo Atos dos Apóstolos 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Preste bem atenção. Atos dos Apóstolos 16, ensina a palavra da salvação. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta é uma mulher que tinha o poder de adivinhação. Esta mulher adivinhava com o espírito de adivinhação. E o espírito de adivinhação é um espírito de feitiçaria. E Deus não aprova. Existem muitas igrejas que fazem adivinhações. Deus proíbe a adivinhação. Nós podemos ter uma revelação e contar ao irmão, mas a adivinhação, conforme nos confirma a Bíblia, é proibido por Deus. E esta jovem fazia adivinhação. Esta jovem curava as pessoas, tratava as pessoas como assim os pais de santo, como são conhecidos, os curandeiros, os astrólogos. Irmão, não creia nele. Creia no Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Irmão, veja, apóstolo Paulo, quando estava na prisão, o guarda da prisão, ao ouvir um grande estrondo, ele pensou que, ao encontrar a porta da prisão aberta, ele pensou que os prisioneiros fugiram. E ele queria se matar. Mas o apóstolo Paulo gritou e disse: não se faça mal, porque todos nós estamos aqui completos. Então, ele perguntou ao apóstolo Paulo, como é que a Bíblia nos confirma, em Atos dos Apóstolos 16, 31, ele perguntou ao apóstolo Paulo: que posso fazer para ficar salvo? E o apóstolo Paulo lhe disse, conforme confirma a Bíblia, em Atos dos Apóstolos 16, 31, e ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Irmão, queria dizer ao irmão: crê somente no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Por isso, amados irmãos, esta é a pregação dos anjos, esta é a pregação que, saiba, os anjos de Deus ficaram a ser chamados príncipes e demônios. Saiba o porquê que os anjos de Deus pecaram e tornaram príncipes dos demônios. Irmão, esta é uma revelação que foi me revelada por Deus. Também queria acrescentar algo mais. Queria fazer um testemunho aos irmãos. Tenho um colega de trabalho chamado Gomes Fernandes. Este colega de trabalho, ele me fez uma pergunta: irmão Fernando, tu não conheces um curandeiro que possa me dar um remédio para que eu possa deixar de fumar cigarro? Eu disse: olha, eu conheço um curandeiro chamado Jesus Cristo. E ele disse: ele pode me ajudar a curar o cigarro? Eu disse: ele pode, através de uma oração. Por isso, irmão, eu orei a favor desse irmão, Gomes Fernandes, orei a favor dele na obra, local de trabalho, e pus a mão sobre ele, orei para ele, para que o Espírito Santo de Deus, para que Jesus ouvisse a minha oração. Orei para ele, irmão, para que Deus lhe ajudasse, para que ele deixasse de fumar. Graças a Deus, irmão, graças a Deus, Deus fez um milagre.
Deus fez um grande milagre. Esse irmão, ele me disse, irmão Fernando, a partir daquele dia que tu oraste para mim, já não estou a fumar. Por isso, irmão, queria também dizer ao irmão que está a me ver, nessa altura, aí em casa, confia em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Queria dizer aos irmãos, às irmãs que estão aí em casa, mete a tua mão no teu coração, com fé. Não sei qual é o teu problema, não sei se o irmão é fumador, não sei se a irmã ou irmão tem problemas de álcool, só sei que Jesus Cristo salva. Por isso, queria pedir aos irmãos, há muitas pessoas que querem ter filhos e não podem, coisas no mundo. Por isso, queria convidar os irmãos a meter a vossa mão no vosso coração, com fé. Irmão, quero fazer uma oração. Eu creio no Senhor Jesus Cristo que acontecerá um milagre na tua vida. O irmão irá fazer testemunho. Por isso, irmão, meta a tua mão no teu coração. Meta a tua mão no teu coração, irmão. Ficará a saber. O irmão vai ver o milagre na tua vida. Eu vou orar por ti. Feche os teus olhos e meta a tua mão no teu coração. Oh, Senhor Pai Santo, obrigado, Jesus Cristo, meu Deus. Oh, aleluia. Estou a interceder, Santo Deus. O Espírito Santo de Deus, que esteja, Santo Deus, a ouvir estas pessoas, Santo Deus, que estão a me ver neste momento, Santo Deus, em direito, Santo Deus, desta pregação, Pai, a todos aqueles que meteram as mãos nos seus corações, Pai Santo, não sei quais são os seus problemas, Santo Deus, muitos estão nas prisões, muitos estão presos nas bebideiras, muitos estão presos, Santo Deus, Satanás aprendeu muito, Santo Deus, que estão aprisionados, que não conseguem ter filhos, Santo Deus, liberta todas essas pessoas, Santo Deus, que não sei os seus problemas, mas o Senhor sabe, oh Santo Deus, para que a glória do Senhor se manifeste nas suas vidas, Santo Deus, oh Deus amado, através do Espírito Santo de Deus, eu acredito que neste momento estão curados em nome de Jesus Cristo, aleluia. Por isso, irmãos, obrigado, aleluia. Oh Xurubababaxi, aleluia, oh Xurubabá, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu acredito que, irmão, neste momento está curado da tua doença, está curado através desta oração, irmão, ficar curado com fé que o irmão meteu a tua mão no teu coração. Por isso, irmão, queria também dizer algo mais. Muitas pessoas dizem que não existiu no mundo cristão, líderes, mulheres. Mas eu estava a meditar na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra que também houve mulheres de Deus, que naquele tempo, porque muitos fazem confusão. Muitos dizem que não há líderes mulheres, irmão. Não façamos confusão na palavra de Deus. A Bíblia diz que é ide ensinar o Evangelho. Por isso, todos nós, seja homens, seja mulheres, somos servos de Deus, irmão. Não façam confusão. Seja mulher, pastora, deve ser aceite, porque é enviada de Deus. Hoje em dia, os homens confundem a palavra de Deus, que é a Bíblia, e a teologia. A teologia não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, não tem nada a ver com a teologia. Há muitas pessoas que são analfabetos, que não sabem ler nem escrever, mas são homens que são obedientes à palavra de Deus, creram no Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, lhes usa através de grandes orações e grandes milagres, irmão. Não foi através da teologia, mas foi através da obediência da palavra de Deus. A teologia, a palavra de Deus não tem nada a ver com a teologia. Os homens hoje em dia fazem confusão. Se não estudar a teologia, não é aceite. Isto não é. O irmão vai ver através da palavra de Deus que os discípulos de Jesus Cristo eram analfabetos, mas eram grandes homens de Deus. Será que neste tempo existem homens como o apóstolo Pedro, apóstolo João? Fica bem atento a esta pregação. Por isso convido o irmão a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, que é o último capítulo. Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O irmão vai ficar sabendo que os discípulos naquele tempo eram analfabetos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Assim diz a palavra da salvação. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. O fato do irmão estar com Jesus é uma sabedoria. Jesus disse, não vos deixarei órfão, vos enviarei o Espírito Santo, o ensinador de justiça. Irmão, não existe ninguém que ensina melhor que o Espírito Santo. Quem confia na Bíblia, irmão,
confie na palavra de Deus. Eu, irmão Fernando, confio na palavra de Deus. Deus, eu não tenho aquela fama de fazer milagres. Não tenho, não. Quem faz milagre é Deus. Deus já me usou, eu, irmão Fernando, através das minhas orações. Deus fez muitos milagres a muitas pessoas. Mas eu não me glorio, não. A glória é para Jesus. A glória é para Deus. Através da minha oração, Deus fez milagre em muitas pessoas. Porque eu creio no Senhor Jesus Cristo. Entreguei o meu coração em espírito e em verdade. Por isso, se o irmão entregar o teu coração em espírito e em verdade, irmão, vai ver milagres na tua vida. Irmão, eu antigamente, eu não acreditava em Jesus Cristo. Eu falava mal da igreja. Mas quando eu deixei todas as coisas, acreditei no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, deixei de lutar, deixei de ofender, deixei de ver mal, deixei de seguir, de conquistar, deixei de namorar antes de fazer sexo. Irmão, a minha vida mudou. É isso que Deus quer de ti, irmão. Se arrependa. Arrependa do teu mal. Arrependa, Jesus Cristo, enquanto está perto, irmão. Se arrependa do teu caminho. Há também muitos irmãos que estão na palavra de Deus, mas continuam a endurecer o seu coração. Há muitos irmãos, eles dão dízimo. Dão dízimo. Vão todo dia à igreja, mas não conhecem a Deus. Irmão, o dízimo é para a obra do Senhor, para que a casa do Senhor tenha mantimento. Mas o que sabe é a palavra de Deus. O irmão vai ver aqui em Oséias, no livro de Oséias, o irmão vai ver que no tempo de Oséias, o povo de Deus foi destruído por causa do conhecimento. Por isso, irmão, o conhecimento salva as pessoas. Oséias, vamos ver na Bíblia. Oséias, no livro de Oséias, queria convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Deus falou através do profeta Oséias, assim diz a palavra da salvação. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Lhe faltou o conhecimento. Também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmão, aqui a Bíblia está nos mostrar que o povo de Deus se perdeu por causa do conhecimento. É o conhecimento da palavra de Deus que salva. Os que vão aos curandeiros, eles têm aquela corda, mas nós temos a palavra de Deus. Apóstolo Paulo disse, esta palavra da cruz, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 1,18, é o poder de Deus. Mas para aqueles que se perdam, é loucura, irmão. Por isso, aqui a Bíblia está clara a dizer que o conhecimento é que salva as pessoas. Também, irmãos, se vão ver aqui, no mesmo livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, assim diz a palavra da salvação. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva sedônia que rega a terra. Irmão, muitos irmãos conhecem a Jesus Cristo só na boca. Precisamos conhecer a Jesus Cristo no coração. Porque Deus disse, lhes darei coração novo, coração de carne, tirarei os corações de pedra. Esta palavra está em Ezequiel. Irmão, crê no Senhor Jesus Cristo em todo o seu coração, irmão. Não vai assim na igreja passear. O irmão pode dar dízimo. Se o irmão não entregar os teus ouvidos à palavra de Deus, o irmão não será salvo. E muitas pessoas se preocupam com o dia da manhã. A Bíblia diz, em Provérbios 27:1, não vos presumeis no dia da manhã. O dia da manhã não é nosso. O nosso dia é hoje, irmão. Porque através da palavra de Deus, o irmão vai ter a proteção de Deus. O irmão vai confiar. A Bíblia diz em Isaías 54:17, os que confiam no Senhor, nem língua
prosperará contra eles. Nenhuma língua prosperará contra eles. A Bíblia é clara, irmão. Prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer o Senhor. Isaías está claro a dizer, meus irmãos. Isaías 54, 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levante contra ti em juízo, tu a condenarás. Queria dar um último exemplo. Eu estava a trabalhar com um colega de trabalho e o Satanás entrou nele, encarnou-se nele, e o Satanás queria me tirar o posto de trabalho. Satanás queria me meter no desemprego. Mas como eu confio em Jesus Cristo, eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, eu tive firme, eu orava a favor dele. Eu orava, Deus, me protege neste emprego. Tu disseste na tua palavra, em Isaías 54, 17, se quem confia no Senhor, nem língua prosperará contra ele. Irmão, este colega de trabalho me queixava ao patrão, queixava nos encarregados, para me mandar embora. Ele dizia que eu não sabia trabalhar. Graças a Deus, Jesus Cristo me protegeu e eu continuei a trabalhar. Não perdi o emprego. Por isso, aconselho a todos os irmãos, aqueles irmãos, seja forte na palavra de Deus. Irmão, vocês que estão a trabalhar nas empresas em muitos locais, se tiveres problema com uma colega de trabalho, irmão, não lhe faça mal. Pensa somente a Deus. Diga a Deus, obrigado. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Pai, estou a entregar esta irmã nas tuas mãos. Todos que pensam mal de mim, les entrego nas tuas mãos. Por isso, Pai, faça justiça. Irmão, eu acredito que Deus vai fazer justiça. Porque nós não podemos lutar contra nossas próprias mãos. E muitas das vezes os irmãos estão no trabalho, dizem, não, eu tenho um problema lá no trabalho com uma colega. O problema é você. O problema é você, irmão. O irmão deve estar atento. O problema é você. Quando alguém no trabalho está com problemas, Satanás faz ninho naqueles que não lê a Bíblia. Se o irmão não lê a Bíblia, está vazio. Satanás vai te fazer ninho. Satanás vai implementar a sua base em ti. Por isso, irmão, fica atento, irmão. A palavra de Deus, medita nela dia e noite. Irmão, crê nas Escrituras, elas salvam. Se o irmão crê na Bíblia como o único manual de conhecimento e de salvação, irmão, eu acredito que mesmo 20 colegas de trabalho estarem contra ti, 99 pessoas podem estar contra ti, se um estar a favor, é a maioria. Aleluia. Jesus Cristo, somos mais que justos que vencedores, irmão. Somos mais justos que vencedores. Por isso, irmão, queria dar um conselho ao irmão. Estou a terminar mesmo. Queria dar o último capítulo ao irmão. Presta bem atenção no versículo de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1. Este é o conselho de todos aqueles que querem se aproximar diante de Deus, que querem lutar, querem que Deus luta a favor deles nos trabalhos e muitos mais. Salmos, capítulo 1. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra da salvação. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, a Bíblia está clara. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O irmão deve andar segundo o conselho de Deus. O irmão deve ser santo de Deus. A santidade é o cumprimento da lei de Deus. Por isso, irmão, se o irmão acreditar na palavra de Deus e cumprir com as leis de Deus, o irmão está vivendo uma vida santa. Por isso, irmão, se o irmão viver em santidade, o irmão não vai aceitar lutar, o irmão não vai aceitar discutir. Por isso, irmão, queria despedir dos irmãos com a paz do Senhor. Por isso, despedimos os irmãos. Por isso, irmão, fica atento à palavra de Deus. Fica atento, irmão, de muitas coisas que estão na palavra de Deus. A Bíblia é um livro de revelação. A Bíblia é um livro de conhecimento, irmão. A Bíblia é a primeira ciência e os homens não reconhecem. Por isso, irmão Fernando, me despedo com a paz do Senhor.
esperança é meu mestre. Cante comigo. A minha vida é do mestre, meu coração. O meu caminho, minha esperança, oh Lord, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração. O meu caminho, minha esperança, oh Lord, na solidão da vida eu pude perceber as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração. O meu caminho, minha esperança, oh Lord. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Minha vida é do mestre, oh meu Senhor, com alegria, com unção, meu coração. O meu caminho, minha esperança. Vem comigo. Ainda bem que eu vou morar no céu. Você que é salvo, levante sua voz. Ainda ainda bem eu vou morar. Eu vou ainda. Meu Deus, o mundo está cheio de horror. Os mentirosos reinam sem pudor, mentes brilhantes planejando mal.
mas eu não desanimo, pois sou sal. A integridade foi pro além. No mundo ninguém ama mais ninguém, mas Jesus Cristo disse: filhos, eu vou voltar pra te buscar. Ainda bem, eu vou morar no céu. Vai, cante com alegria. Ainda bem, ainda bem, eu vou morar no céu, meu Deus. Restaura tua casa, ó Senhor. Acaba o show, restaura o louvor. Riqueza e fama agora é a pregação. Já não se fala mais em salvação. O mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus virá buscar. Mas permaneço firme e forte. Eu levo a minha cruz, pois eu sou levante a mão direita, adorei. Ainda, oh Lord, ainda bem. Igreja do Senhor, presta bem atenção. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Deixa eu ensinar mais uma vez. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Você que é salvo, aponta para o alto e diga que vai subir. Eu vou subir, eu vou subir. Levanta a mão, aponta para ele. Eu vou subir. Agora presta atenção aqui em mim, por favor. Os inimigos da igreja vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Presta atenção. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui. Eu vou subir, eu vou subir. Essa agora você vai dar um glória que vai balançar o teto dessa igreja. Presta bem atenção. Satanás com seus demônios não vão nos impedir.